tarde a todos. Desde já sejam bem-vindos ao workshop Como a digitalização pode acelerar a ID no setor da AEC e desde já agradeço a presença de toda a plateia. O meu nome é Ivo, da EFI Group, e estarei, portanto, a moderar esta sessão. Desde já deixo um especial agradecimento a todos os convidados e intervenientes, os quais passo a apresentar. O Ricardo Gomes, que é consultor da EFI Group, Paulo Fonseca, diretor executivo do Build Collab, Rita Moura, diretora de inovação da Teixeira Duarte, e João Ferreira, diretor de inovação do Grupo ACA. Portanto, este workshop está a ser promovido no âmbito do projeto SIAC Future of Construction, o qual inclui o desenvolvimento de um roteiro para a ID do setor AEC. Este tem como objetivo fomentar a colaboração entre os stakeholders do setor e divulgar casos relevantes de empresas com boas práticas ao nível da ED e com forte potencial de demonstração e replicação em outras entidades do setor AEC. Neste contexto, o Build Collab, em conjunto com a EFI Group, propôs então a desenvolver um ciclo de 4 workshops que permitem apresentar as principais tendências do setor e respectivos casos de sucesso. Assim, uma primeira secção deste workshop será destinada a enquadrar os benefícios e propósitos da digitalização no setor e depois daremos palco aos nossos convidados que nos irão apresentar os casos de sucesso na Teixeira Duarte e do Grupo ACA. Por fim, teremos uma mesa redonda para debate e esclarecimento de alguns tópicos. Aproveito para informar toda a plateia que poderão colocar as vossas questões e dúvidas no chat, sendo que no final haverá, como disse, um espaço de mesa redonda para responder às questões que forem colocadas ao longo da sessão. Desta forma, e dando já início ao que é este workshop, passaria a palavra ao Ricardo Gomes, consultor da EFI Group, que irá assim fazer um breve enquadramento deste tópico. Ricardo? Muito obrigado, Ivo. Pronto, passarei então aqui a fazer a primeira apresentação. Aqui, esta primeira apresentação visa fazer um enquadramento geral das principais tendências. Nós organizamos aqui as 10 principais tendências no setor da arquitetura, engenharia e construção, e aqui a ideia será dividir estas 10 temáticas em 3 momentos. Uma primeira contextualização aqui da aquisição de dados, um segundo momento sobre a automatização de processos e terminaremos aqui com uma elucidação sobre a informação e análise digital. Pegando então aqui neste primeiro momento de aquisição de dados, gostaria de começar a destacar os sensores. Pronto, isto já é muito conhecido, ou seja, são dispositivos eletrónicos que oferecem aqui a possibilidade de recolher dados, nomeadamente sobre o consumo de eletricidade, temperatura no interior, consideração de dióxido de carbono, e isto é aplicável durante praticamente todo o ciclo de vida do edifício, seja na fase de projeto, de construção, manutenção, renovação ou até da própria demolição. A adoção de sensores tem vindo a crescer e está entre as tecnologias com maior nível de maturidade tecnológica, pelo menos comparando com os próximos slides que iremos partilhar convosco, e por isso já são aplicados com alguma amplitude aqui no mercado. Os sensores, assim aplicados, podem evitar riscos de reparação, isto é, ao fazer uma monitorização preventiva, e através desta vertente prevê-se que possam reduzir até 20% do custo total do projeto. Aqui, ainda relacionado com a parte da aquisição de dados, temos aqui a Internet of Things, ou a Internet das Coisas, também IoT. Essencialmente aqui o conceito é conectar a internet, tanto os sensores que agora foram apresentados, como veículos, dispositivos eletrodomésticos, permitindo que exista aqui uma troca de dados, uma comunicação, controle remoto. Contudo, esta tecnologia ainda apresenta uma baixa adoção, quando olhada aqui as empresas europeias, ou seja, 26% quando comparado com os Estados Unidos, que já é de 40%. Em parte deve-se à sua maturidade tecnológica, que ainda aqui, pelo menos na Europa, ainda está muito ligado a fases de investigação e desenvolvimento. Contudo, prevê-se que quando seja aplicada, possa levar a poupanças entre 22% a 29% nos custos totais do projeto, isto é, conseguem-se ganhos como, por exemplo, gerir-se melhor a frota, que está aqui inerente à construção, até gerir melhor a exposição dos trabalhadores a riscos, nomeadamente, por exemplo, a substâncias perigosas.
Aqui no capítulo de aquisição de dados, vale a pena ainda destacar o scan 3D, ou seja, o que acontece aqui é uma emissão de vários pontos para se calcularem distâncias, em que se cria um modelo tridimensional do objeto real. O grau da adoção dos scanners é moderado, a evolução da sua adoção está muito ligada à diminuição do seu custo, que tem vindo a evoluir gradualmente através de uma economia de escala. Aqui, em termos de benefícios, há dois que se evidenciam, um que é a rápida e precisa medição. O segundo benefício é aqui a parte de não serem necessários segundas medições ou aproximações. Aqui, isto pode culminar, então, numa poupança de 5 a 7% dos custos totais do projeto e também a 10 a 12% no tempo também associado ao projeto. Esta tecnologia é essencialmente mais utilizada por arquitetos para caracterizar a área de construção e pode ainda potenciar algumas outras fases, como a gestão durante a construção, em que se pode fazer uma comparação do progresso da obra com o modelo desenhado, ou em casos mais pontuais, aqui o scan 3D também pode ser utilizado para monitorizar objetos em que o seu acesso é mais difícil. Aqui neste segundo momento, temos então a automatização de processos, em que vamos também destacar aqui 3 tendências dentro da automatização de processos. O primeiro deles, a robótica. Aqui os robôs assentam essencialmente na execução de tarefas específicas. Temos aqui o exemplo de assentar tijolos, levantar objetos, e podem atuar sobre instruções pré-determinadas ou instruções de um operador. Esta tecnologia atualmente ainda está bastante limitada, numa fase bastante incipiente. Aqui a robótica está sobretudo mais abrangida para as fases de construção, para se conseguir obter aqui um trabalho mais uniforme, um trabalho mais preciso, ou seja, consegue também fazer aqui um pouco a substituição de algumas tarefas mais exigentes fisicamente, que são realizadas numa construção tradicional pelos trabalhadores, e também mitigar aqui alguns riscos que estão inerentes aos ambientes mais perigosos. Neste tema ainda da robótica, o que se prevê que nos próximos anos possa ter uma expressão mais significativa em termos de crescimento são os exoesqueletos, que são dispositivos a serem utilizados pelos trabalhadores e que aumentam a sua produtividade. No final, estima-se que a adoção destas tecnologias possa levar aqui a uma redução de 30% nos custos operacionais. Outra tendência, temos aqui a impressão 3D. Isto é um processo em que se cria um objeto ao serem depositadas várias camadas no material. Este material pode ser cimento, metal, plástico, e em que aqui existe um controle por computador para se fazer esta impressão. Atualmente, também ainda está limitado a aplicações de pequena escala e geralmente num único material. Aqui, em teoria, poderá ser utilizado no local de obra, permitindo aqui também empregar várias máquinas e fazer aqui um pouco a substituição também da intervenção humana. E, aliás, além de fazer esta substituição de processos mais tradicionais, permite também ir mais além, ou seja, ambicionar formas mais complexas, ou seja, que esta impressão 3D poderá ajudar aqui a conseguir alguns elementos com redução de peso, com eficiência energética ou até a construção de alguns elementos estruturais. Simultaneamente, também, ao existir esta substituição de parte das tarefas dos trabalhadores, também se associa aqui a um menor número de lesões no local de obra. Aqui, ainda dentro da parte da automatização de processos, temos os drones, que são veículos aéreos com câmaras de elevada resolução. Pode-se também associar ao primeiro tópico que apresentámos dos sensores, ou seja, que os drones podem ter sensores, scans. Aqui, em contexto de construção, são tanto utilizados por grandes empresas como por PMEs, ou seja, pelo seu baixo custo, este não se apresenta como uma barreira para introduzir esta tecnologia nas empresas. E aqui existem mais-valias, como, por exemplo, recolher informação antes da construção para se tirar informações sobre o terreno, ou até depois na fase final do projeto para se fazer uma avaliação com o respectivo relatório, fazerem-se medições ou tirarem fotografias. Aqui só voltando um pouquinho atrás, aqui na articulação com os sensores, podem ser articulados com sensores como sensores volumétricos, sensores de calor, em que prevê-se que possam reduzir aqui o tempo de aquisição de dados em 52% e possam também melhorar a precisão das medições em 61%.
Nesta sequência, passaria então aqui para o nosso terceiro momento, informação e análise digital, em que, inevitavelmente, aqui uma das tendências, teria de falar aqui do BIM, a modelação de informação na construção. Esta é uma forma digital de operar a construção, que serve como plataforma central para integrar tanto o design, a modelação, o planeamento, a colaboração. E aqui o que se pode destacar é que o modelo pode ter diferentes níveis de complexidade, na sua forma mais simples, 3 dimensões, isto é, altura, comprimento e largura, e depois poderão ser adicionadas várias camadas de complexidade, ou seja, mais dimensões, ou seja, o 4D com o tempo, uma quinta dimensão custos, uma sexta dimensão de sustentabilidade e ainda a parte de gestão. O BIM na Europa ainda não tem uma adoção muito elevada, que considera-se que é moderada, ou seja, apenas 29% das empresas é que reporta utilizar esta tecnologia, sendo que boa parte delas utiliza numa forma mais simples, isto é, na sua versão 3D. Este tipo de tecnologia também está muito estruturada pela dimensão das empresas, ou seja, normalmente as grandes empresas é que adotam este tipo de tecnologia, visto que têm mais recursos financeiros, mais recursos humanos e também estão envolvidas em projetos mais complexos. A previsão ao implementar-se para a implementação deste tipo de tecnologia é que consiga reduzir aqui os custos globais em cerca de 7%, destacando-se aqui a redução na produção de resíduos e também no planeamento e avaliação de riscos em 15%. Aqui os modelos BIM podem também ser utilizados como base para os Digital Twins, os gêmeos digitais. Esta é uma representação digital em tempo real de um edifício ou de uma infraestrutura física. Tipicamente estes dados são recolhidos através de sensores no local e que monitorizam constantemente, ou seja, assim irá diferir dos modelos BIM, em que não existe uma informação em tempo real recolhida diretamente do local de obra, nem existe aqui o histórico de intervenções. Atualmente são mais aplicados em projetos pilotos ou nos projetos experimentais e representam aqui uma das inovações, ou seja, destas tendências que vamos apresentar, uma das mais promissoras e mais úteis aqui para o setor AEC. Os benefícios encontram-se sobretudo na fase de construção e manutenção, visto que podem até ser comparados depois com os modelos 4D, isto é, do BIM, isto é, os modelos que têm o fator tempo associado. Aqui como terceiro ponto, a terceira tendência dentro da informação e análise digital, temos aqui a realidade aumentada, em que incorpora elementos virtuais em ambientes reais, ou depois até a própria realidade virtual, em que a visualização do todo o ambiente, assim como o nome indica, é virtual. Ou seja, potencia a combinação de modelos arquitetónicos com a realidade do local de obra, ou até visualizar o resultado final antes de estar concluído. Na Europa ainda é bastante limitado e apenas 12% das empresas europeias reportou ter algum tipo de atividade aqui com as tecnologias de realidade aumentada ou virtual. Ao mesmo tempo, visto que é uma tecnologia ainda pouco explorada, ainda com uma maturidade a ser desenvolvida, também só as grandes empresas é que maioritariamente começaram aqui a explorar este tipo de tecnologia. Aqui esta tecnologia pode ser essencialmente utilizada para as fases de projeto, planeamento, construção e gestão do projeto, e aqui há uma vertente interessante que é esta tecnologia, além de ser bastante útil para quem está responsável pela obra, pode também ser utilizada pelos clientes, para fazer aqui uma projeção do resultado. Por último, gostaria então de destacar a inteligência artificial. Isto são sistemas de computação programados para emular o processamento humano de informação, e aqui destacam-se tarefas como reconhecimento de padrões, aprendizagem, resolução de problemas, e a inteligência artificial aplicada aqui ao setor AEC ainda está limitada, confinada mais a projetos piloto, nomeadamente para casos de testes de análise de estruturas, de otimização, de design. Aqui o principal destaque daria para a fase de projeto, que pode apoiar os arquitetos com a criação de diferentes abordagens, tendo assim potencial também de ser integrado com o software BIM para explorar possíveis variantes de um projeto. O uso aqui da inteligência artificial
na fase de projeto pode levar a uma redução de 32% nos custos de construção, e também a definição de cronogramas que tendem a ser 10% mais curtos. Uma outra vertente, se calhar não com tanto destaque, durante a fase de construção, pode ser, por exemplo, utilizada para prever custos, se assim tivermos, por exemplo, informação de materiais, de como é que é feita a gestão da obra, da complexidade do próprio projeto. E se calhar em terceiro lugar destacaria também aqui a utilização da inteligência artificial, se calhar como a menos relevante, aqui para a aplicação em fases posteriores, como de manutenção ou demolição, para se prever quando é que será necessário fazer uma intervenção, ou, por exemplo, para prever quantos resíduos é que serão gerados. Pronto, aqui a ideia seria apresentar as 10 principais tendências que queríamos destacar, organizadas nestes 3 momentos, pronto, e assim fazer também um breve enquadramento para o que iremos ouvir a seguir, e passaria, Ivo, para ti a palavra. Sim, muito obrigado, Ricardo, pela apresentação. Neste momento estou-me a lembrar então de apresentar o Paulo Fonseca. O Paulo tem um perfil profissional desenvolvido na área de projeto, construção e consultoria. Atualmente integra a Comunhão Executiva e o Conselho Estratégico da Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção, que é a entidade gestora do Cluster AEC. Foi responsável pela montagem do programa mobilizador Digital Construction Revolution, sendo atualmente o coordenador do mesmo, e desempenha ainda a função do diretor executivo do Build Collab, portanto, um dos promotores deste evento, laboratório colaborativo para o espaço construído do futuro. Paulo, mais uma vez obrigado pela participação e passo a palavra para nos falar um pouco sobre o posicionamento e a perspectiva do Build Collab sobre esta tendência da digitalização no setor AEC. Obrigado, Ivo. Boa tarde a todos. Vamos então aqui passar aqui rapidamente o que é que tem sido aqui o papel do Build Collab na promoção da digitalização e de fomentar a investigação e desenvolvimento no setor, através da digitalização no setor AEC. Portanto, um dos princípios básicos aqui do Build Collab é a Twin Transition. Portanto, hoje isto é uma buzzword, todos nós ouvimos, mas de facto, muito daquilo que temos estado a fazer ao longo deste ano e 3 meses é de facto na área da digitalização e da sustentabilidade, na digitalização muito através da tecnologia, da metodologia BIM, que já foi aqui apresentada, e também da promoção da utilização de Digital Twin, também é outra tecnologia que já foi aqui falada, e também na questão da industrialização e da modularização da construção. Portanto, estas são tendências, a industrialização e a modularização da construção, são as tendências atuais para fazer face, quer ao aumento do custo dos materiais, quer à falta de recursos humanos, para que de facto as obras consigam terminar no tempo e com o custo mais ou menos previsto. Portanto, há aqui uma mudança de tendência em que o off-site, a construção off-site vai ter um peso muito grande relativamente à construção on-site. Depois, a questão da sustentabilidade é de facto algo que também nos preocupa, de facto com uma investigação e com um trabalho feito ao nível da avaliação de ciclo de vida, trazendo a informação que está no modelo BIM e utilizando os princípios da circularidade, tendo em vista, de facto, a descarbonização da construção. O nosso foco é muito de mandar tecnologia para o mercado, portanto, desenvolver tecnologia. Nós aqui no Build Collab não desenvolvemos materiais, desenvolvemos tecnologias, desenvolvemos digitalização aplicada à resolução de problemas que as empresas têm, e a nossa ideia, de facto, aqui é fomentar, digamos que a produtividade e a competitividade das empresas e também das entidades públicas adjudicantes. De facto, são aqui o nosso público-alvo e a ideia é, com os nossos associados, temos cerca de 20 associados, agregar aqui a academia, a indústria e os utilizadores num modelo de co-criação para a transformação do ambiente construído do futuro. Ora,
Das áreas que nós tivemos a ver aqui há pouco, estas são as 6 áreas que nós estamos a centrar-nos neste momento. Temos a primeira área, que é a área do BIM e do design paramétrico, a parte do LCA, como já falei, da construção circular, a transição digital dos edifícios, isto é muito importante para a questão dos edifícios, dos novos, fácil, mas do edificado existente, a parte do digital twin e do point cloud, que está arrumado ali numa área idêntica. Depois o IoT e também os sistemas ciberfísicos e a realidade aumentada e a realidade virtual. Alguns destes desenvolvimentos estão mais à frente do que outros, tudo depende de facto dos desafios que nos são colocados pelas empresas e, portanto, o resultado de maturidade deles não é todo igual. Posso dizer que na parte do BIM e do LCA a primeira linha de cima estamos um pouco mais desenvolvidos do que na linha de baixo. Na linha de baixo referia aqui a questão do IoT e dizendo que a nossa ideia aqui é criar sistemas próprios de sensorização que sejam agnósticos às vezes a marcas de equipamentos, de aparelhos, portanto colocação de sensores, como já aqui ouvimos falar, monitorização, e aqui de facto a monitorização permite-nos obter os dados permitem-nos colocar no nosso digital twin, no nosso sistema digital, e tratando esses dados e buscando a informação e buscar a informação ao projeto, nós conseguimos através deste digital twin atuar ao nível da manutenção preditiva. Portanto, foi isto mais ou menos também aqui que o Ricardo falou, mas é esta a nossa posição relativamente a estas matérias. Dizer que depois daquelas áreas temos desenvolvimentos neste momento de investigação e desenvolvimento, algumas áreas também aqui de inovação, nestes 5 verticais. Temos uma parte que é virada para as infraestruturas de transporte, uma parte virada para a IoT, como já vos falei, muito importante, numa forma de tentarmos sensorizar máquinas, independentemente da marca delas, portanto agnóstica ao tipo de marca. Depois aqui a parte do BIM Intelligence, que é uma área que envolve mais a alocação de recursos humanos dentro aqui do Build Collab. Depois a parte aqui da Green Transition, que tem a ver com uns plugins que estamos a fazer para o BIM junto com o LCA, com a questão das declarações ambientais de produto, uma base de dados que vamos ver mais à frente, grande. Depois em baixo temos a circularidade e temos também aqui a parte, o último vertical, que é a parte da normalização e daquilo que chamamos também uma transição digital, que tem a ver com a utilização aqui de uma ferramenta chamada DigiPME, que para ajudar as PMEs nesta sua fase de transição digital. Portanto, estes 5 verticais que produzem, de facto, aqui projetos. Ao nível da digitalização de processos, também temos aqui alguns desafios, nomeadamente aqui um desafio na área da pavimentação, onde queremos começar aqui na parte do fabrico das misturas bituminosas a registar toda a informação que permita georreferenciar a mistura bituminosa que foi colocada aqui por este equipamento que é a espalhadora. Portanto, qual é a temperatura que saiu do caminhão, a que horas saiu o caminhão, qual foi a quantidade de mistura bituminosa que foi transportada, quanto tempo é que demorou no transporte, qual foi apoiado também aqui com sistemas de navegação aqui à parte do transporte para poderem chegar ao sítio da obra de uma forma mais rápida. Aqui na zona da obra também sabemos qual foi a temperatura que a mistura chegou, a temperatura que foi aplicada, na parte do cilindro também a temperatura que o cilindro começou a compactar a mistura bituminosa, fazer aqui, portanto, um rastreio de toda a informação que é importante para o desempenho das misturas bituminosas e toda essa informação ficar georreferenciada àquele local, por forma a que quando existir aqui algum problema na estrada que estamos a pavimentar, consigamos andar para trás e consigamos tentar perceber o que é que poderá ter estado na origem dessa patologia que não prevista.
Portanto, isto aqui permite, para além disso, receber aqui uma série de dados. Dados estes podem ser utilizados, como eu estou a dizer, ao nível do controle da qualidade, mas dados também que podem ser utilizados pelas empresas, criando aqui data intelligence e tentando aqui perceber onde é que podem otimizar aqui os processos. Portanto, há várias layers de informação que vão sair daqui, de dados que vão sair daqui, que podem ser trabalhados em informação. Informação para as empresas, informação para os donos de obra, informação para, enfim, para vários tipos de utilização, mas no fundo com esta ideia de poder aqui aumentar a competitividade de facto das empresas. Tudo isto hoje é feito, ou a grande parte é feito de uma forma manual, e a nossa ideia de facto é termos isto tudo georreferenciado. Para referir também que temos ao nível da digitalização de processos, temos também a questão do BET 4.0, ou seja, o outro era para a pavimentação, este é para a área da betonagem, também desde a parte do fabrico do betão até ao transporte do betão para o local da obra. Depois aqui também, há bocado não referi, mas também estamos a desenvolver isso a nível do Revit Construction, do projeto mobilizador. Iremos colocar sensores no pavimento e aqui também iremos colocar sensores, sensores que permitam depois alimentar o tal digital twin, como já falámos aqui, e que permitam, por exemplo, acompanhar a performance, o desempenho de um determinado elemento estrutural no tempo, que permitam, por exemplo, otimizar o tempo de escofragem em peças talvez um pouco mais complicadas. Portanto, haver aqui também alguma sensorização que é logo deixada desde o início da betonagem dentro do edifício e depois permite-nos digamos, poder observar no tal gêmeo digital o que é que está a acontecer no futuro. Em termos de plugins para BIM, para utilizar com o BIM, temos aqui, por exemplo, um primeiro que é este módulo Lab, que é a questão da promoção e, como já falei há pouco, da industrialização da construção, a promover a modularização de projetos não modulares. Portanto, foi um primeiro projeto que fizemos aqui, que é um edifício enorme, tentar encontrar padrões por exemplo, aqui estamos a ver casas de banho que possam ser repetidas e, portanto, alterar um pouco às vezes até o projeto para a utilização, neste caso, de módulos de casa de banho que são pré-fabricados. Temos também aqui um outro plugin também interessante, que é esta questão do BIM Checker. Este aqui tem a ver com o licenciamento e, portanto, apoiar quer as entidades públicas, adjudicantes que têm regulamentos e que têm que verificar se os projetos cumprem ou não com os regulamentos municipais ou outros, e também facilitar também aqui o projetista que quando vai entregar, o arquiteto quando vai entregar um projeto, saiba perfeitamente, possa saber antecipadamente quais são os eventuais impactos que está a ter no regulamento naquele município ou naquela entidade pública adjudicante. Portanto, funcionará para os dois lados e permite, digamos, de uma forma muito ágil, que haja aqui um processo fácil de licenciar e que demora muito pouco tempo. Depois temos aqui também o desenvolvimento de uma biblioteca de objetos BIM, que de facto para a indústria nacional é de facto muito importante, para nós podermos utilizar esses objetos já com a informação toda detalhada, que esta informação tem que ter uma determinada parametrização, por forma a que os campos que sejam preenchidos pelos fornecedores dos objetos possam depois ser utilizados por nós da melhor forma, em termos de LCA, em termos da escolha dos materiais, obviamente, em termos de custos, enfim, na cadeia de abastecimento. Conseguimos perceber exatamente qual é o material em si, quais são as características desse material e, portanto, até depois com a questão do laser scan, quando estamos a fazer, por exemplo, a levantar um edifício que esteja em construção, por exemplo, conseguimos logo detectar qual é o elemento através da ligação direta a esta biblioteca de objetos. Portanto, o objeto também vai ter referências geométricas e isso pode-se ligar com o BIM e, portanto, podemos ter este trabalho aqui com um pouco também de inteligência artificial, podemos ter este trabalho mais facilitado.
Depois, falei-vos há pouco do LCA e temos preocupado bastante com isto e com esta questão das EPDs, das declarações ambientais de produto. Neste momento já temos uma base de dados enorme, cerca de 2.000 e tal referências de produtos, sendo que devidamente estruturados temos cerca de 600 produtos. Portanto, estamos a criar uma base de dados a nível nacional, que será talvez a maior base de dados existente, porque estamos a ir buscar informação a tudo que sejam declarações ambientais de produto que existam na Europa e, precisamente na Europa, mas também nos Estados Unidos da América, por exemplo. Portanto, aqui é uma ferramenta muito importante para nós podermos fazer o LCA dos edifícios. E no fundo isto vai dar origem a este plugin que vai buscar de facto, vai ler os EPDs e vai ter aqui algoritmos de otimização multicritério, permitindo aqui aos arquitetos fazer logo uma escolha em tempo real das melhores soluções em termos de, por exemplo, de LCA, em termos de emissões, em termos de tudo o que esteja ligado à parte da sustentabilidade. Para terminar, deixa eu falar-vos também que estamos bastante ligados aqui à questão da circularidade e que estamos neste momento aqui a desenvolver um plano de ação estratégico para a circularidade no setor AEC em Portugal, ou seja, dizer que não só trabalhamos em tecnologias digitais, mas também em elementos, em planos de ação que são estudos prospectivos para o setor e que de alguma forma permitem que as empresas e as entidades públicas possam em comum definir um roadmap de onde é que querem estar, quando, como, no tempo. E, portanto, isto é de facto algo importante e que é estruturante aqui para o setor. E pronto, era isto que eu tinha para vos dizer e depois no debate, entretanto, se forem existindo algumas questões, eu gostaria que vocês colocassem no chat e, entretanto, passava aqui. Passando então agora aqui a palavra para a Rita Moura. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. A Rita é especialista em estruturas pela Ordem dos Engenheiros e é diretora de inovação da Teixeira Duarte. Adicionalmente, ocupa vários cargos de relevo no setor, é presidente da Plataforma Tecnológica Portuguesa da Construção, entidade gestora do cluster AEC, presidente do Conselho Diretivo da Região Sul da Ordem dos Engenheiros, diretora-geral do projeto mobilizador Digital Construction Revolution, membro permanente do Conselho de Administração da parceria Build for People, do Horizon Europe, entre outros. Deste modo, agradeço novamente à Rita a sua presença e os seus contributos neste workshop e passo neste momento a dar-lhe a palavra. Muito obrigada. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Isto é um projeto em que nos revemos totalmente e, portanto, um projeto muito importante para Portugal. Estamos convencidos que fará a diferença nos próximos anos. Portanto, vou-vos dar uma perspectiva rápida daquilo que é a inovação no Grupo Teixeira Duarte e mais focado, obviamente, no tema da digitalização, que é o tema deste workshop, digamos assim. Portanto, primeiro vou-vos falar sobre a importância da inovação no entendimento do Grupo Teixeira Duarte, em como estamos a desenvolver ou como procuramos desenvolver uma cultura de inovação, alguns aspectos sobre linhas orientadoras e depois com casos específicos que estão agora a decorrer no âmbito da Teixeira Duarte neste domingo. Portanto, desde logo isto é perceptível por todos, atravessamos momentos de grandes mudanças a nível tecnológico no mundo, não é? Portanto, estamos de facto numa era de grandes transformações, na era do conhecimento, e de facto não é de facto o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças, isto foi o Charles Darwin que disse, e que se aplica também aos tempos que atravessamos, e portanto as empresas têm que ter a noção disso, e têm a noção disso, e portanto estão digamos, a incorporar estas mudanças muito intensas que estão a decorrer neste momento. Portanto, desde logo, o porquê da inovação, qual a importância da inovação, no que é no entendimento do Grupo Teixeira Duarte, e para nós a inovação é, efetivamente, criar valor para o grupo. E que a inovação representa, de certa forma, uma sustentabilidade a médio e longo prazo da empresa, com maior volume de negócio. No fundo, vamos procurar melhorar os EBITDAs do grupo através da inovação. Vamos transformar o conhecimento em valor, e de facto a Teixeira Duarte sempre foi reconhecida como uma casa de engenharia e conhecimento adquirido ao longo de 100 anos, que concluiu o ano passado, e pretendemos usar esse conhecimento para acrescentar valor para a empresa.
e, no fundo, vamos procurar aqui vantagens competitivas, quer por via da eficiência, de melhores eficiências, quer pelo valor acrescentado das soluções que apresentamos ao mercado. Portanto, basicamente e em suma, isto é o porquê da inovação no Grupo Teixeira Duarte. E depois, o que é que nós, enfim, temos identificado, isto já foi aqui falado, as tendências globais e os drivers de mudança que nos afetam, digamos, e tem aqui a ver com a indústria 4.0, aqui a questão dos novos materiais e processos e da eficiência energética e material também. Portanto, os dois tipos de eficiência, falta aí a palavra material. E como drivers transversais temos a transformação tecnológica, a questão das dinâmicas de mercados, a globalização versus mercados globais, locais, e também o crescimento das populações perspectivado até 2100, não é? Portanto, em que se atinge o máximo da população mundial, e também os desafios sociodemográficos em que vai haver um fluxo para as cidades. Portanto, a construção está na ordem do dia e nós identificamos isto nestes drivers de mudança, claramente. Enfim, e concretamente ligados à nossa área de atividade, identificamos estes 6 como os mais importantes. Portanto, desde logo, a transformação digital aparece em primeiro lugar. Depois aqui a questão da captação e a valorização do talento, que está muito associado também à transformação digital, porque entendemos que, de facto, através destes talentos bidestros entre aquilo que são, digamos assim, as profissões mais tradicionais com estas profissões digitais, vão certamente ajudar a captar e a valorizar o talento na área do setor da arquitetura, engenharia e construção. A sustentabilidade, o Paulo também falou, é incontornável. A construção tem um impacto enorme na sustentabilidade, porque é o maior consumidor de recursos naturais, o maior produtor de resíduos. Os resíduos da construção representam cerca de 40% dos resíduos totais e também um grande emissor de gases com efeitos de estufa, cerca de 30% a 40% dos gases estão relacionados com a construção. Portanto, também a economia circular, um tema da maior importância, um tema muito difícil, um tema cuja equação económica não está resolvida, enquanto que a eficiência energética já tem metodologias, já tem sistemas que agora estão a ser integrados de uma forma em que a equação financeira funciona. Na economia circular há tudo a fazer e, portanto, isso ainda não acontece e, portanto, é o tema mais difícil que temos na construção neste momento. A questão da flexibilidade, de facto, a flexibilidade nas soluções que oferecemos ao cliente, a flexibilidade na nossa resposta, a flexibilidade das próprias, por exemplo, de uma construção que hoje em dia pode ser um edifício de habitação, mas depois poderá passar a ser um edifício de escritórios ou ter outra funcionalidade. Portanto, a flexibilidade é tema e mesmo na nossa própria decisão, nos processos de gestão da empresa, é necessária flexibilidade em tudo e, naturalmente, o foco no cliente, porque isso é a razão de existir das empresas. As empresas têm, naturalmente, que se focar no cliente e oferecer as melhores soluções ao seu cliente e, por isso, são escolhidas, não é? Portanto, o valor acrescentado das suas soluções tem um valor muito grande, intangível, diria assim, em tudo o que fazemos. Enfim, aqui no âmbito de desenvolver uma cultura de inovação, como é que vamos, digamos, fazer com que a inovação aconteça? E desde logo identificamos aqui, este é o tópico número 1, sem o qual nada acontece, de facto ter aqui a administração como sponsor. Não é como sponsor, é como completamente comprometida na inovação, porque senão as coisas não acontecem. E porquê? Todos percebemos, a inovação custa dinheiro e só dá efeitos a médio e longo prazo. E, portanto, se a administração não estiver envolvida, a inovação vai sempre ser atropelada, digamos assim, pela força do negócio que tem outras necessidades mais prementes, mais urgentes. Portanto, a administração tem que sponsorizar, digamos assim, a inovação, senão a inovação não acontece, isso aí é absolutamente assente, não é? Depois aqui a questão de valorizar a criatividade e a capacidade de inovação das pessoas e contar com essas pessoas como fonte de inovação das empresas e colocar as pessoas em primeiro lugar. E fomentar aqui a integração de sinergias, conhecermos bem. O grupo é grande e isto acontece em grandes empresas e na prática aprendemos todos muito uns com os outros e mesmo com tarefas que não têm nada a ver com aquilo que é o nosso core business e que nos pode ajudar imenso. A interdisciplinaridade é muito importante na inovação e a inovação é tanto melhor quanto mais interdisciplinar conseguirmos que ela seja. E depois aqui a dinamização através de gestores da transformação. De facto,
os tempos, pronto, lá está na teoria de evolução da espécie, os tempos são de facto muito desafiantes e sem este tipo de gestores de transformação que nos ajudem a convencer, digamos assim, todos os recursos humanos, que são muitos numa grande organização, é complicado de levar esta inovação a bom porto e, no fundo, fazer com que trabalhemos em equipa e de forma sincronizada, que é muito importante. E nas organizações grandes nota-se que há alguns setores vão muito mais avançados do que outros e, no fundo, é importante, digamos que, não digo atrasar os que estão mais avançados, mas, no fundo, compassar tudo isto para que as coisas avancem em bloco, em conjunto e de uma forma organizada. E depois, pronto, como é que nós desenvolvemos uma cultura de inovação na empresa? Portanto, desde logo, o primeiro tópico é contamos com as pessoas, fomentamos a criatividade, a captação e a retenção de talentos e uma cultura de bottom-up, de captação de ideias, e isso é fonte de inovação primordial numa empresa. Depois, contamos com os setores, com as várias áreas de negócio que têm uma visão do setor, têm o foco nas necessidades do cliente e que necessitam, digamos assim, dos tais gestores de transformação que os ajudem a progredir neste grande processo e, naturalmente, como tinha dito, contamos aqui com a gestão de topo, com a administração, com o seu comprometimento, com o seu envolvimento e aqui também uma inovação top-down, com indicações que vêm da administração, claramente, com North Stars que nos indicam, as estrelas do norte que nos indicam para onde devemos ir e como nos devemos alinhar, digamos assim, a inovação com a estratégia de negócio, que é fundamental nas organizações. Portanto, é assim que nos propomos desenvolver esta... E, portanto, no fundo, o que é que dispomos? Dispomos aqui de um chamamos um núcleo de inovação que acaba por ser, digamos assim, um catalisador da inovação, porque a inovação é desenvolvida setorialmente nas várias áreas de negócio dentro do nosso grupo, mas este núcleo destina-se unicamente, digamos assim, a catalisar, a fazer com que a inovação aconteça de forma mais célere, ajudar as várias áreas de negócio neste processo. Ora bem, então como linhas de orientadoras para a inovação temos claramente duas grandes linhas, desde logo, digamos assim, o desenvolver de uma cultura de inovação, valorizando a criatividade e a capacidade de inovação das pessoas, a criação daquilo que chamamos, este não é a designação correta, mas do Innovation Open Space, onde várias áreas de negócio podem recorrer e, digamos assim, questionar como é que podem desenvolver determinado um business plan, onde é que podem captar financiamentos, onde é que podem procurar parceiros, enfim, de uma forma perfeitamente flexível, sem grandes formatações, portanto, de uma forma completamente descomprometida, vão obter esse tipo de informação. E depois, lá está, a tal dinamização através dos gestores de transformação, esses sim alocados às áreas de negócio e que são fundamentais neste processo. Por exemplo, o Building Information Model é claramente um dos processos que se pretende, digamos assim, alargar em larga escala nas empresas e é necessário este tipo de iniciativas. Portanto, ainda aqui na definição, em relação à segunda linha da orientadora de que falei, temos aqui a definição das metodologias de trabalho. E, portanto, no fundo, não é muito complicado, nós temos dois tipos de metodologias. Em primeiro lugar, temos que demonstrar a viabilidade financeira das ideias, através de business plans, naturalmente, e aqui procurar eventuais fontes de subvenção ou outros financiamentos para desenvolver aquela ideia, para desenvolver aquele projeto. E depois aqui no fomentar a partilha de conhecimento entre setores e sinergias e também aqui desenvolvendo parcerias externas com universidades, laboratórios, por exemplo, o Build Collab é claramente elegível neste domínio, naturalmente, e pronto, e são de facto, em suma, as metodologias de trabalho que nos propomos desenvolver, que estamos a desenvolver. E pronto, e por último, obviamente, tudo isto, sabemos onde estamos, onde queremos estar daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, e vamos, obviamente, traçar aqui mecanismos de acompanhamento do plano de ação e vamos, digamos assim, monitorizar o resultado dessa inovação através de KPIs que definimos e que vamos medindo ao longo do tempo para vermos se estamos no bom caminho. Pronto, então agora falando de casos, e há aqui exemplificar com o primeiro caso que temos, é de facto o programa mobilizador, o REV Construction, Digital Construction Revolution, que é liderado pela Teixeira Duarte Engenharia e Construções. O Paulo Fonseca já falou em alguns aspectos sobre este projeto, pronto, ele
o Build Colab participa também neste projeto, participam diversas empresas, Mota-Engil, empresas de projeto, universidades, etc. Portanto, um projeto muito importante para o setor da construção em Portugal e que a Teixeira Duarte, naturalmente, está muito empenhada neste projeto e muito envolvida. Enfim, que tem digamos, esta divisão em produtos, processos e serviços, que está aqui, portanto, um primeiro pacote de uniformização e organização e gestão da informação, em que o BIM é importantíssimo, naturalmente, em todo este projeto. Depois um pacote da plataforma digital de processos, a plataforma digital e o Life Cycle Assessment, depois aqui um pacote de demonstradores e depois que lá está este mais transversal de gestão e coordenação do projeto, digamos assim. Pronto, isto é esquematicamente este projeto, eu não vos vou alongar muito com isto, mas pronto, é muito neste conceito dos desenvolvimentos do Digital Twin, quer pronto, numa obra, digamos assim, quer na própria gestão de ativos, e portanto tem aqui desenvolvimentos muito interessantes e que vão ter grande impacto no futuro do setor AEC em Portugal, certamente. Pronto, e temos aqui alguns dos, digamos assim, dentro deste projeto, aquilo em que a Teixeira Duarte irá ser um end user, digamos assim, deste projeto mobilizador e, portanto, desde logo temos aqui o BIM for Bridges, em que seremos utilizador e, portanto, que nos permite depois, digamos, fazer a gestão de ativos, neste caso de pontos, digamos assim, o Digital Twin for Construction e o BET 4.0, o Paulo Fonseca já mostrou, a betonagem 4.0, portanto eu não me vou alongar, e o Digital Twin for Assets, portanto aqui mais na área do Facility Management, e pronto, tudo muito baseado neste conceito do Digital Twin, ou seja, no fundo, através de termos o gêmeo digital, digamos assim, do empreendimento físico, que dispõe de sensores, em que a informação é coligida através desses sensores e enviada para, digamos, o modelo digital e pronto, com toda a alarmística que é depois lançada de apoio à decisão, quer durante a construção, quer depois na atividade de Facility Management, portanto com um potencial muito importante. Pronto, temos aqui o BET 4.0, o Paulo Fonseca já o mostrou, não é? Portanto eu não vou alongar, mas de facto vamos aqui fazer essa experimentação no âmbito deste projeto, pronto, através da recolha de dados em tempo real e do processamento e compilação dos dados recebidos e, no fundo, que nos vai permitir depois a otimização dos procedimentos de betonagem, etc. Portanto, vai permitir, de facto, tudo isso. E, no fundo, tudo isto vai, digamos assim, em suma, ao encontro daquilo que há pouco o Ricardo Gomes falava, que é precisamente as 10 tecnologias mais promissoras do setor AEC, que o Ricardo já exemplificou exaustivamente e que estão aqui esquematicamente representadas neste esquema e, de facto, nos mostram aquilo que serão, digamos assim, o nosso estaleiro no futuro, que é um estaleiro em que as tecnologias digitais estão, digamos assim, a par daquilo que é, digamos, o conhecimento mais tradicional e os equipamentos e digamos assim, os trabalhos mais tradicionais de construção e, portanto, tudo isto irá ter grande impacto num futuro muito próximo, diria assim. E aquele que tem mais impacto, digamos que na indústria da construção é reconhecidamente o BIM, não é? De facto, o BIM tem um impacto muito grande, desde logo na fase de planeamento, desenvolvimento, projeto, construção e depois no Facility Management, e precisamente porque permite, digamos assim, um fluxo de informação contínuo, ou seja, não há sobrecustos de cada vez que se passa de uma etapa de um projeto para outro, não é? Desde que se passa do planeamento para o desenvolvimento ou que se passa para o projeto, havia grandes, digamos, quebras, digamos assim, na informação que é transmitida de um lado para o outro e essas quebras traduzem-se em valor, traduzem-se em dinheiro, traduzem-se em tempo e, portanto, digamos, este fluxo de informação contínuo em todas as fases do empreendimento construído, desde o planeamento até à sua operação, digamos assim, vão ter uma redução de custos muito significativa e vão ter uma otimização, digamos assim, de produtividade ao nível da construção muito significativa. E pronto, isto é no fundo o potencial impacto da digitalização no setor AEC, de facto que nos permite aqui aumentar a percepção de todo o ciclo de vida, porque nos permite em termos de planeamento saber tudo o que vai acontecer em termos de ciclo de vida antes de construir, digamos assim, o desenvolvimento de projetos de forma integrada, integrando todos
os fornecedores, todos os projetistas, construtores, todos os participantes no empreendimento de construção, de uma forma integrada, permite aqui aumentar a eficiência, permite reduzir erros e custos devidos a falhas, aumentar a previsibilidade da construção, a redução de pedidos de alterações e também, muito, muito importante, os aumentos na segurança, porque naturalmente, como planeamos, vamos apostar muito mais na fase de planeamento e menos na fase, e depois a fase de execução já corre célere e bem estudada, bem planeada, sem surpresas e, portanto, com aumentos de segurança também muito significativos. Não sei porque é que isto está a aparecer assim. Ok. Isto está a aparecer, não era suposto aparecer assim, mas pronto. Agora, falando-vos aqui sobre aspectos específicos que estamos neste momento a desenvolver, portanto, desde logo em termos de inovação, as grandes apostas atualmente, portanto, não vou detalhar a fundo, naturalmente, percebem que alguns temas têm alguma confidencialidade, não é? Naturalmente são coisas que estão a decorrer neste momento, mas há aqui grandes apostas do Grupo TD a nível do IT dos processos partilhados, não é? E, portanto, aqui a nível dos processos partilhados com equipas internas e também com os nossos fornecedores, temos aqui claramente a aposta na rapidez e eficácia, aqui apostas na autonomização dos utilizadores, dar autonomia aos utilizadores, a cultura do ticketing, a simplificação massiva, portanto, isto é a grande aposta, só pedimos o que é necessário, o foco na satisfação do cliente e na melhoria da experiência do utilizador. Leia-se que o cliente aqui são as pessoas, os nossos colaboradores também, não é? Aqui no Robô Process Automation, portanto, há muitos desenvolvimentos nesta área, imensos, todos os dias há novos, portanto, é difícil, eu próprio não consigo ter tudo isso elencado, porque as coisas acontecem muito rapidamente. O Power BI, o desenvolvimento de aplicativos específicos, aqui na criação de um portal de um fornecedor, portanto, nos permite um contacto com os nossos fornecedores. Aqui, portanto, no IT, mudanças a nível do data center para garantir a qualidade do negócio. Aqui, a nível da cibersegurança, obviamente, há aqui grandes desenvolvimentos que são necessários nesta área. Aqui, a cultura do data-driven, a cultura a incorporação de novos processos e novos processos que vão sendo incorporados. Depois, aqui, muito sumariamente, isto estava a aparecer de uma maneira muito estranha, peço desculpa. Pronto. Passei o outro. Anterior. Peço desculpa que isto... ok. Aqui, a nível da Teixeira Duarte Engenharia e Construções, dos processos construtivos inovadores e sustentáveis, temos aqui desenvolvimentos importantes ao nível das estruturas metálicas e de beton armado, com desenvolvimentos de sistemas sustentáveis e automatizados e inteligentes nas áreas das ligações de estruturas metálicas e mistas, cofragens, fabrica e instalação de armaduras em obras, fabrica e colocação de betão em obra. Na área da geotecnia, também com muito significativa redução de emissões de gases com efeitos de estufa, aqui para trabalhos em taludes e fundações em altura, escavações profundas em paredes moldadas e estacas e sistemas automatizados para a execução de ancoragens, e aqui nas obras marítimas, na construção inteligente de quebra-mares, com metodologias para a colocação de blocos de quebra-mar, monitorização das partes submersas e imersas, e, digamos assim, na avaliação da evolução do seu comportamento e depois também com processos de apoio à tomada de decisão nas operações de manutenção destas infraestruturas. E por último... Exato. Eu pedi à Rita para terminar, por favor. Pronto, eu peço desculpa que tive aqui estas pequenas senãos de interrupção, mas tenho aqui, pronto, por último, este é mesmo o último, na área do Facility Management, de facto aqui na questão dos dispositivos inteligentes, no ambiente construído digital, não é? Nos sensores, e depois também aqui na questão de servirmos clientes inovadores, portanto, e respondemos rapidamente àquilo que são as exigências dos nossos clientes. E com isto termino. E peço desculpa pelas interrupções, mas de facto não consegui controlar aqui a passagem dos slides. Muito obrigada. Ora, essa não há problema. Muito obrigado, Rita. Passando agora para o João Ferreira, que é o Diretor de Inovação do Grupo ACA. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. O João tem uma formação dual em Engenharia e Gestão de Projetos, sendo que se foca na gestão de projetos de inovação e gestão estratégica para o setor da construção. É autor e coautor de vários artigos científicos no campo das construções civis e co-orientador de várias dissertações de mestrado.
Passo-lhe a palavra. Boa tarde. Enquanto aqui a apresentação, portanto, entra, queria agradecer naturalmente ao Build Collab e à FI Group pelo convite para integrar que este projeto para o qual nós temos muito gosto em contribuir e que é promissor em termos daquilo que são as ambições que tem em criar aqui um roteiro de inovação para o setor AEC, que é muito importante hoje em dia para um setor que tipicamente é tradicional. E, portanto, temos muito gosto. Portanto, a minha apresentação hoje, a minha contribuição será dar aqui um breve enquadramento daquilo que é o Grupo ACA e dentro daquilo que é a digitalização e a inovação, dar aqui, partilhar com vocês alguns pontos daquilo que é a nossa abordagem em termos de perspectiva do setor da construção. Portanto, de uma forma muito sumária, eu vou passar aqui estas pequenas apresentações que visam enquadrar o Grupo ACA. Nós somos um grupo de gênese do setor da construção, que tem 40 anos de experiência, um dos principais players também no setor nacional. Temos divididos de uma forma muito macro as nossas áreas de negócio na parte de construção, que é o core business, que na componente de edificações e vias e infraestruturas, e depois também temos áreas de negócio como no negócio das águas, da energia e do ambiente e de alguns centros industriais que também o grupo possui. A perspectiva naquilo que é o panorama, isto é relevante para enquadrar os pontos que depois vamos falar a seguir, porque a perspectiva do grupo é abordar a inovação e a digitalização de uma forma transversal às áreas de negócio e às geografias onde nós temos atividade e, portanto, nós temos várias áreas de negócio que têm diferentes particularidades e necessidades em termos de mercado e em termos de funcionamento operacional e que, por isso, é muito interessante e desafiante de trabalhá-las. Portanto, fazendo aqui só um último dado de enquadramento de uma infografia, porque é sempre interessante percebermos, o Grupo ACA tem uma dimensão de mais ou menos de 2.000 colaboradores, com uma presença multinacional e, portanto, o nosso âmbito de atividade também é internacional, que hoje é algo que é importante e relevante para estes temas. A visão do grupo, e aqui começa a questão da inovação, do compromisso que o grupo assumiu relativamente ao tema da inovação e depois também da digitalização. O grupo tem como visão construir sem fronteiras e, portanto, a visão deste grupo, na perspectiva e na ambição de construirmos sem fronteiras, não é possível hoje em dia se não for de uma perspectiva digital e numa perspectiva em que consigamos incrementar aqui a competitividade através da inovação. E precisamente por causa disso, o grupo assumiu a criação, há uns anos para cá, da área de inovação, que trabalha de uma forma transversal naquilo que é o core business da construção, na gestão e na transformação de resíduos, nas áreas de negócio que temos a nível de eficiência energética e gestão de tratamento de águas, entre outras áreas de negócio que o grupo tem. Nós trabalhamos o tema da inovação como alavanca para a competitividade destas áreas de negócio nas diferentes geografias onde atuam e para os diferentes tipos de clientes que naturalmente nós temos. A nossa estratégia de inovação do grupo é uma estratégia assente naquilo que é uma construção sustentável, naquilo que é a inovação do processo, na questão da transformação digital através do BIM, da metodologia BIM e de outras metodologias de digitalização que nós integramos e desenvolvemos, no desenvolvimento de produtos ecossustentáveis e também naquilo que são hoje em dia a questão das smart cities e da industrialização 4.0, da construção 4.0 daquilo que é o setor da construção. Importa também referir aqui que naturalmente o posicionamento da área de inovação do grupo é sempre em proximidade com as entidades do Sistema Científico Nacional, quer privadas, quer públicas, naquilo que é a partilha e a gestão deste conhecimento adquirido e criado. A inovação, tipicamente, no grupo tem assente em 4 vetores, se quisermos, portanto, é uma inovação que tem como foco os produtos, uma inovação que tem como foco os processos, uma inovação que tem como foco a transformação digital, no verdadeiro sentido dela, e uma inovação que tem como foco novos negócios.
E, portanto, estes são os 4 vetores de inovação que o Grupo ACA aborda de uma forma sistemática e proativa. Em termos de inovação, o posicionamento do Grupo ACA, e convém aqui, correndo aqui um modelo dos 3 horizontes de crescimento aqui partilhados já, um modelo histórico pelo McKinsey, nós temos, isto para dar aqui um overview daquilo que é o posicionamento do Grupo ACA em termos de inovação, nós temos 3 horizontes temporais e, portanto, neste momento, a maior parte daquilo que são os nossos esforços em termos de inovação, investigação e desenvolvimento, os projetos que nós temos em curso, grande parte, uma parte bastante significativa, 60%, são projetos que têm a ver com melhorias incrementais naquilo que são os nossos produtos, serviços e aquilo que são os nossos modelos de negócio, aquilo que são os mercados já existentes. Naturalmente que a inovação ambiciona sempre de uma forma transversal a inovação disruptiva, é uma inovação mais fundamental, que tem um nível de maturidade tecnológica, um TRL mais baixo e que por isso requer mais tempo, precisamente, passando a redundância, para maturar, para se adaptar, para ter as provas de conceito e as demonstrações necessárias. E, portanto, este é o nosso posicionamento em termos de inovação. Naturalmente que a tendência é, à medida que o modelo de inovação vai ficando um modelo mais maduro, nós vamos tendo projetos que se inserem mais no horizonte 2 e no horizonte 3 e, portanto, vai havendo aqui esta migração, esta evolução. Como é que nós abordamos a inovação em termos de grupo? Portanto, nós temos, em termos de grupo, uma abordagem muito orientada para aquilo que é o resultado, para aquilo que é a competitividade, para aquilo que é o benefício e o retorno daquilo que são o investimento. E, portanto, nós dividimos isto em 4 grandes grupos, ou 4 grandes fases. Aquilo que é a primeira fase, que definimos como estratégia de inovação para o crescimento, que é perceber onde é que nós vamos inovar, quais são as principais ideias que vão ter um impacto naquilo que é os negócios, e como é que nós nos queremos posicionar até num futuro mais a curto, médio prazo ou até a longo prazo, como é que o grupo se pretende posicionar em cada uma das áreas de negócio, portanto aqui é onde inovar. Depois aquilo é a fase de pôr a ideia do conceptual à prática, à execução, executar a ideia, portanto trabalhamos aqui os processos de inovação que nos permitem aqui implementar e desenvolver aquilo que são as tecnologias, as ideias emergentes no setor AEC e noutros setores onde nós queremos também ter algum posicionamento. A terceira fase, que é a validação da ideia de negócio, como é que nós a vamos testar, como é que vamos verificar aqui a questão da viabilidade, não só da viabilidade e sustentabilidade da ideia e do modelo de negócio, e depois, inevitavelmente, aos dias de hoje, o tema que nos surge e o quarto grupo, ou a quarta fase, que é a transformação digital. Como é que nós podemos acelerar e potenciar e alavancar estas ideias, estes modelos de negócio que têm hoje em dia, inevitavelmente, um caráter digital associado. Sobre esta abordagem, importa referir aqui uma questão, que hoje em dia a inovação e a perspectiva do grupo, investimento naquilo que é a inovação e na transformação digital, tem uma perspectiva de futuro e naturalmente com um retorno expectável, retorno qualitativo e retorno quantitativo. No entanto, este é um tema importante naquilo que é a esfera da transformação digital, que hoje em dia se fala vulgarmente, e naquilo que é a esfera da inovação. E o ponto aqui é, essencialmente, como é que os nossos investimentos vão efetivamente trazer retorno. Porque há uns tempos atrás nós falávamos da sustentabilidade e inovação e tínhamos aqui um grupo de consumidores, os green consumers ou os tech consumers, em que pagavam mais por aquilo que eram os nossos produtos, os nossos serviços de uma forma geral. Hoje em dia, a questão da digitalização e a questão da sustentabilidade tem um revés naquilo que é o modelo de negócio para a inovação e para a sustentabilidade. E é precisamente este. O mercado, os consumidores, os nossos clientes finais, não estão dispostos a pagar por um modelo, por uma solução mais sustentável ou por uma solução mais inovadora, estão precisamente numa fase de inversão de ciclo em que aquilo que querem é, já que é mais sustentável, já que é mais inovadora, já que é mais eficiente, consome menos recursos,
qual é a redução de preço que eu tenho e, portanto, é isso que os consumidores, os clientes finais hoje em dia procuram. E aqui é o ponto que nos deparamos diariamente, de uma forma sistemática, que é na avaliação daquilo que é o retorno, que é para a organização, que é para o cliente final, daquilo que são os projetos que nós desenvolvemos, quer de inovação, quer de cariz de transformação digital. E esse é o nosso grande desafio. Portanto, dentro daquilo que é a esfera da transformação digital, o principal tema também deste workshop, o grupo assumiu como tem um portfólio, não é um projeto, é um portfólio de projetos que designou por transformação digital. E, portanto, este portfólio de projetos alberga um conjunto de desenvolvimentos que visam precisamente a transformação digital e aquilo que é a construção do futuro através de ferramentas inteligentes e novas experiências. O objetivo é claro, é que nós capacitarmos quer os nossos recursos humanos, quer a nossa infraestrutura digitalmente, para termos os processos e os procedimentos mais digitais, mais agile, mais leves, mais produtivos e, portanto, através do recurso de ferramentas tecnológicas que precisamente consigam, que nos permitam evoluir e aumentar aquilo que é a nossa competitividade em termos de organização. Naquilo que é a esfera da transformação digital, o nosso foco naturalmente é o cliente, e o cliente aqui pode-se entender como cliente interno e como cliente externo, porque é algo que é relevante para nós e acredito que é relevante de uma forma genérica para todas as empresas do setor A e C em Portugal. E, portanto, aquilo que são os nossos core, os pontos a tocar no processo de transformação digital é naquilo que é a automatização daquilo que são procedimentos que nós fazemos hoje em dia de uma forma manual, como há bocado a engenheira Rita também estava a referir, na questão dos robots, Process Automatization. Portanto, temos aqui RPAs e outras ferramentas que nos permitam automatizar aquilo que é processos que fazemos de uma forma rotineira e manual e, portanto, e auxiliar aquilo até com um foco produtivo e não só meramente administrativo. Aquilo que é a inovação dos produtos e dos modelos de negócio e daquilo que é a operação hoje em dia que nós temos, como é que nós podemos inovar, como é que a transformação digital poderá trazer valor para aquilo que é a operação. A conectividade na perspectiva de termos um foco naquilo que é os clientes internos e os clientes externos, como é que nós podemos hoje em dia manter uma comunicação fluida, fácil, aqui com uma interligação também para aquilo que é o user-friendly, o UX e o UI, que hoje em dia se fala muito, para que seja fácil a leitura e seja transparente a comunicação. A questão da tomada de decisão baseada naquilo que é a Big Data e a análise avançada dos dados. Portanto, temos aqui a recolha de informação e termos uma informação fiável, tratada e que nos permita facilmente agilizar aquilo que é a tomada de decisão que nós queremos relativamente às obras, relativamente às linhas de produção, aos centros industriais ou até de uma forma mais macro relativamente aos negócios. E, portanto, esses são os 4 principais e centrais focos daquilo que é a transformação digital. Obviamente que gravita à volta destes quatro pilares centrais a questão da otimização daquilo que é o risco, a questão do marketing, aquilo que é inovar a nível de produto e serviço, o customer experience, a experiência do utilizador hoje em dia, do nosso cliente, e isso é muito relevante para trazer para aquilo que as nossas áreas de negócio e, portanto, também termos aqui, depois do início ao fim, um controle daquilo que é a operação integrado e sistematizado daquilo que são as nossas áreas de negócio. Portanto, a transformação digital é relevante. Nós, naturalmente, que abordamos a transformação digital naquilo que são desenvolvimento de plataformas específicas para aquilo que são controles e gestão de obra, para aquilo que são plataformas e ferramentas de apoio à componente administrativa de apoio e de suporte às áreas de negócio que nós temos no grupo, em todas as vertentes, naquilo que é o BIM, a metodologia BIM, e aqui a perspectiva do grupo
é uma perspectiva diferenciada daquilo que é o mercado, porque o grupo trabalhou a metodologia BIM e implementou e aplica a metodologia BIM focada naquilo que é a operação dentro do setor da construção. Nós temos atualmente em 3 empresas implementada aqui a metodologia BIM, no qual nós fazemos os projetos segundo o BIM. E, portanto, qual é a diferença relativamente ao fator diferenciador relativamente ao mercado? Nós aplicamos a metodologia BIM não propriamente na fase de concepção, mas na fase de execução, acompanhamento daquilo que é a obra, interligando naturalmente depois, conforme são as alterações, com o planeamento, com a compatibilização de erros e omissões, com a gestão da própria obra, estudo de soluções alternativas e, portanto, dado o nosso core, isto foi algo que foi relevante e teve um impacto e tem um impacto bastante positivo para nós e, naturalmente, que as empresas, de uma forma geral, do setor da construção, quer sejam empreiteiros, quer sejam gabinetes de projeto, migraram naturalmente para aquilo que é a metodologia BIM, que ainda hoje não é totalmente regulado em Portugal e que não tem um fator tão irrelevante em termos de concursos públicos como noutros países. No entanto, também foi feita esta abordagem em termos de metodologia BIM. Naturalmente que o grupo tenta focar-se naquilo que são os processos operacionais e, portanto, a digitalização tem também um impacto relevante naquilo que é a transformação digital daquilo que são os nossos processos construtivos e os processos industriais que nós temos no grupo. E, portanto, aqui aquilo que nós trabalhamos ativamente é perceber como é que nós conseguimos trazer, através de soluções automatizadas, de robôs, soluções auxiliares àquilo que são os nossos processos construtivos, os nossos processos de produção industrial, como é que nós conseguimos trazer a transformação digital e como é que esta pode alavancar dentro daquilo que é a otimização dos processos, a gestão dos recursos que nós pretendemos naturalmente ter dentro das nossas áreas de negócio. Aqui, aquilo que tendenciosamente o mercado e portanto, nós observamos que é um contributo essencial da transformação digital para aquilo que é a evolução dos processos construtivos, é precisamente a inteligência artificial como uma ferramenta que nos permite observar o comportamento dos colaboradores, dos operadores e depois espelhar de alguma forma isso naquilo que são soluções mais autónomas e mais robotizadas. Naquilo que depois, naturalmente, é aquilo que é mais fácil de associar à transformação digital, na digitalização dos processos, não só de gestão de obra, mas como referi também na componente mais administrativa e na componente industrial. Percebemos hoje em dia quanto é que nós estamos a produzir, quais são os atrasos, quais são as paragens que nós temos preventivas, reativas, quer daquilo que são os equipamentos em ambiente industrial, quer aquilo que são os equipamentos em obra, gestão daquilo que são os estoques e, portanto, este tipo de ferramentas que estão ligadas à operação, mas que também nos auxiliam depois noutros processos, como compras, a gestão daquilo que é a operação e a tomada de decisão, e depois naquilo que, de uma forma genérica, é como é que nós vamos desenvolver ferramentas construtivas que sejam mais tecnológicas. Portanto, aquilo já evoluir para um horizonte disruptivo daquilo que é a inovação e perceber como é que, com esta sistematização desta informação, o agregar e o tratar desta informação, como é que nós conseguimos ter efetivamente ferramentas em chão de fábrica, em obra, verdadeiramente mais digitais, mais tecnológicas e que nos permitam ter quer uma melhor gestão daquilo que são os recursos humanos, quer uma melhor gestão dos equipamentos, gestão do consumo da matéria-prima na perspectiva da sustentabilidade, não só económica, mas também e principalmente ambiental, e perceber como é que este avanço tecnológico, como é que esta digitalização também contribui para este avanço tecnológico. Portanto, em suma, e terminando aqui para cumprir o timing estipulado para esta intervenção, a inovação e a transformação digital andam lado a lado. Uma coisa não está integrada, a transformação digital não está integrada dentro da inovação, mas anda obrigatoriamente a par daquilo que é a inovação. E, portanto, nós, de uma forma muito simplista, quando inovamos e quando transformamos digitalmente, ambicionamos essencialmente 2 ou 3 parâmetros, que é reduzir aquilo que são os custos,
termos um processo ou um procedimento mais rápido, que seja mais rápido, que tenha uma melhor gestão daquilo que são os recursos, como disse, quer em termos de recursos humanos, quer em materiais, e, portanto, e aumentar aqui aquilo que é a produtividade e a rentabilidade daquilo que são as operações que nós temos. E, portanto, este é o desígnio da transformação digital e, pelo menos, é a forma como nós abordamos aqui no Grupo Acre esta temática da inovação e da transformação digital. Muito obrigado, João. Eu aqui, se calhar, passávamos agora para a fase da mesa redonda, em que passamos aqui a fazer algumas questões, quer seja da plateia, quer seja entre os intervenientes. Paulo, se calhar eu nesta fase já tenho aqui duas questões da audiência, se me permitir até começamos por aqui. Não sei se tem alguma questão que queira fazer antes de... Não, podemos só fazer aqui uma síntese daquilo que são algumas coisas que foram aqui ditas, quer pela Rita, quer pelo João, tem a ver com a questão da transformação digital, inovação, transformação digital, isto que agora o João acabou de dizer, e com a questão de como é que se chega à transformação digital, obviamente através da inovação e através daquilo que são chamadas as Key Enable Technologies, que foi aquilo que o nosso amigo Ricardo começou por introduzir. Eu também queria voltar a esse tema mais à frente, mas tudo o que seja os dados, tudo o que seja a inteligência artificial, tudo o que seja para utilizar isto no apoio à decisão, tudo o que seja a questão da criação dos gêmeos digitais, tudo o que seja a predição em termos de manufatura, desculpem, conservação preditiva, tudo o que seja aumentar valor, e aqui falou-se, o João falou também nisso e a Rita também, quer dizer, é importante que envolver, obviamente que as administrações estejam envolvidas, mas é muito importante que nós consigamos com a inovação e com a transformação digital, consigamos de facto dar retorno em termos financeiros às empresas e, portanto, aumentar a competitividade e aumentar a produtividade das nossas empresas. Falou-se muito nós aqui as Key Enable Technologies não falam muito nas pessoas, mas falou-se muito aqui também na questão da capacitação, falou-se, a Rita também falou nisso, ou também acho que o João também falou nisso, a questão da capacitação dos recursos humanos, a questão do criar talento e reter talento, é também um dos trabalhos que nós estamos a desenvolver aqui no Build Collab, não aqui nesta linha do trabalho que estamos a falar hoje, mas também dentro deste projeto de SIAC é algo que nos está a preocupar. Há falta de mão de obra, há falta de capacitação de mão de obra e tem que haver inovação na forma como nós capacitamos as pessoas que trabalham connosco. Portanto, para já queria dizer isto, Ivo, a seguir podes colocar, por favor, as questões. Sim, eu se calhar pego mesmo nessa última deixa do Paulo, exatamente de fomentar uma cultura de inovação para os colaboradores, e esta questão foi aqui para a Rita. Aqui a Juliana pergunta um exemplo que possa dar, tenha sido um projeto interno para ajudar nesta cultura de inovação com os colaboradores. Foi esta a questão colocada diretamente aqui à Rita, já que focou este tema. Um projeto interno... Boas práticas também será sempre uma boa... basicamente é incentivar os colaboradores a apresentarem ideias de inovação e, portanto, de uma forma completamente aberta e, digamos assim, também, digamos que premiá-los, entre aspas, não é? No fundo, fomentar a que isso aconteça. Portanto, isso tem a ver com o espírito aberto que a empresa possa ou não ter. Portanto, não há dúvida que a Teixeira Duarte é uma empresa com 100 anos e, só para dizer isto, o nosso fundador, em 1934, registrou uma patente. Portanto, a inovação é algo que está dentro do ADN da empresa e, portanto, as pessoas quando aqui entram sentem isso e, portanto, sentem-se à vontade para apresentar ideias inovadoras. Mas, no fundo, isso deve ser incentivado. Portanto, não há uma receita, não há uma receita para a inovação. Isso é o que eu queria deixar. E não se pode copiar para uma empresa aquilo que se faz noutra, não. Isto é qualquer coisa que tem que ser em co-criação. A própria empresa tem que perceber quais são os métodos para agilizar que as coisas aconteçam, e experimentar e ver o que é que funciona.
nós claramente que é nesta perspectiva, é de facto na mensagem que é transmitida de cima para baixo, em que a inovação é incentivada, é fomentada, é acarinhada, é bem vista, mesmo que seja um insucesso, porque a inovação tem isso, a inovação nem sempre é um sucesso, muitas vezes é um insucesso. Eu diria que a maior parte das vezes é um insucesso e só algumas vezes é que é um sucesso. E, portanto, isso as pessoas têm que se habituar a que nem sempre corre bem, mas quando corre bem, corre muito bem. Portanto, acho que não temos uma receita para isso, nem temos um projeto específico. É mesmo ter esta open mind, digamos, esta disponibilidade para desafiar o status quo da empresa. É isso. Muito obrigado, Rita. Outra das questões, eu até tenho duas questões sobre o mesmo tema, e se calhar até abro aqui a resposta até aos três convidados. Numa das tecnologias faladas em todas as apresentações, salvo erro, o BIM, ok? E aqui surgem aqui duas questões diferentes, ou até várias. Se tem ideia, tendo em conta que são key players no setor, qual é que é quantidade de empresas que utilizam o BIM atualmente em Portugal, ok? E qual é o tipo de projetos que mais é utilizado o BIM e o nível de utilização do BIM em Portugal, ok? Será uma das questões que foi aqui colocada. Este foi, de facto, aqui um inquérito que nós fizemos de maturidade digital ao setor AEC em novembro de 2021. Isto tem a ver com outro estudo prospectivo que o Build Collab está a fazer dentro do âmbito deste projeto SIAC, que tem a ver com o Plano de Transição Digital do setor AEC. E nós tentámos ver aqui, já tínhamos feito um inquérito em 2019 e agora em 2001 fizemos novamente um inquérito. E de facto aqui, tal como foi referido aí pela questão que colocaram, de facto as tecnologias mais relevantes a nível nacional, uma delas é a questão do BIM. E portanto é mesmo a principal tecnologia de ponta, digamos assim, daquelas tecnologias que nós chamamos as Key Enabler Technologies. Esta é de facto aquela que está a tomar a ser mais relevante. Depois temos o laser scan, temos a questão da construção modular, a inteligência artificial, enfim, uma série das outras tecnologias que já aqui falámos. Relativamente à questão do BIM, é a terceira, como podem ver aqui, eu vou buscar o ponteiro, podem ver aqui nesta área aqui temos que 47% das empresas inquiridas referiram que estão a utilizar o BIM. Eu depois também não trouxe isto aqui só os dados para o BIM, mas tenho de cabeça e posso dizer que a questão do BIM está a ser muito mais utilizada a nível do projeto, a nível de, obviamente, de pré-construção, ou seja, na determinação, na verificação de onde é que estão os erros e omissões e de detalhes, portanto, de incompatibilidades. Portanto, aqui é a fase, é onde é que está a utilizar mais o BIM neste nível, aqui a nível nacional. Depois, alguma coisa, obviamente, também ao nível da construção, nomeadamente na visualização e na troca de informação sobre entre o encarregado e de facto, quem é o gestor daquele projeto de algumas definições, algo que ele precisa de saber. Portanto, existe já este tipo de utilização do BIM, mas, digamos, ainda falta prolongar mais o BIM para todas as outras fases da construção. Nós, como eu já tive a oportunidade de dizer, estamos a trabalhar isto naquele projeto que a Rita falou do Digital Construction Revolution. É preciso criar umas bases, é preciso criar... Já existem, nós neste momento, só para vos dizer, o Build Collab é a ONS, ou seja, o Organismo Nacional Sectorial, onde está a CT 197 de BIM. Estão-se a criar nesta CT 197 uma série de traduções de normas portanto, digamos, de standards aqui para a questão da implementação do BIM de uma forma, digamos, normalizada, standardizada, e portanto estamos a crer que dentro em breve isto será uma tendência bastante mais utilizada.
Relativamente à questão da aquisição de dados, referir também aqui que isto foi um inquérito que foi feito a empresas e a entidades adjudicantes, portanto, do setor AEC. Aqui, ver aqui, portanto, uma certa falta de interesse na aquisição de dados. Há aqui, no entanto, aqui algumas 27% já têm aqui a aquisição de dados com laser scan. Depois, portanto, já percebem esta questão da necessidade de ter dados, e eu acho que as empresas todas têm dados. O problema é como estão organizados os dados e como é que nós podemos, a partir dos dados, criar informação. O João falou nisso, todos falamos nisso. É preciso pôr aqui inteligência artificial para dar apoio à decisão e para podermos melhorar a nossa atividade e podermos ser mais competitivos. Relativamente à robotização, também estamos de facto com uma porcentagem muito baixa a nível nacional, sendo que a impressão, os robôs ainda começam a ter aqui alguma relevância, pouca, mas alguma, relativamente à questão da impressão 3D. A impressão 3D está de facto num TRL bastante baixo. Está quer na parte dos materiais, quer na parte dos desenvolvimentos das extrusoras, dos robôs ou das impressoras, como vocês quiserem, mas da parte da extrusora que está na ponta da impressora, e portanto isto é algo que está neste momento em desenvolvimento. Ivo, não sei se há mais alguma questão. Eu tenho aqui mais duas questões, mas eventualmente posso depois enviar aos dois convidados. São duas questões específicas, uma para o João e outra para a Rita. Eu depois posso enviar as duas questões para depois respondermos diretamente aqui às duas pessoas que fizeram a questão. Portanto, Paulo, não sei se tens aqui mais algum resumo, alguma finalização do workshop. Exato. Eu gostava só aqui portanto, aqui o Ricardo foi de facto buscar aqui esta informação ao European Construction Sector Observatory, portanto é o observatório do setor da construção, e foi buscar aqui os dados de outubro de agora aqui de 2021, que tem a ver com a digitalização do setor da construção. E só para arrumar isto, tem 3 pilares, que são coisas muito importantes. O pilar da questão da aquisição dos dados, o pilar da questão da automatização dos processos, e o pilar da questão da análise da informação digital. Todas estas tecnologias que estão aqui foram hoje descritas, quer pela Rita, quer pelo João, e algumas delas também por mim em fase inicial. Mas uma coisa interessante é de ver, portanto, esta é a tendência, estas são as tecnologias que vão ser utilizadas. Isto é o resultado, de facto, de um inquérito a nível europeu, e, portanto, é por aqui que se vai fazer aqui a transformação digital. Agora, o que é interessante é ver como é que isto se pode ligar, estas tecnologias se podem ligar umas entre outras. E, portanto, eu diria aqui só, por exemplo, vamos focar-nos aqui nos Digital Twins. Então, o que é que nós temos? Temos aqui os sensores que vão alimentar os Digital Twins. Temos aqui os laser scanners que também vão alimentar aqui os Digital Twins. Os drones também podem fornecer dados. O BIM fornece os modelos digitais para o Digital Twin. Com o Digital Twin e podemos utilizar a realidade virtual e a realidade aumentada. Portanto, estas tecnologias têm, de facto, uma interligação entre si, e de facto percebe-se, olhando com alguma atenção, porque é que elas são assim tão importantes para, digamos, a digitalização do setor AEC. E por mim está tudo, também não queria passar muito mais do tempo. Passo para ti. Sim, eu daria então encerrada a sessão, até para mantermos aqui os timings, sendo que todos os participantes que fizeram questões que não foram aqui respondidas, depois vamos reencaminhar as vossas questões, neste caso para a Rita e para o João, para também terem as respostas àquilo que pretendiam. Agradeço a presença de todos, tanto dos nossos convidados como toda a assistência. Espero que estes contributos tenham dado uma visão do setor e das tendências no domínio da digitalização. Aproveito também já agora para informar que na próxima semana iremos ter um novo workshop no âmbito deste projeto CIAC, Future of Construction, sendo que o foco será a descarbonização. Desde já vos convido e, entretanto, vamos divulgar o workshop também todos os meses habituais, portanto, poderão inscrever-se e participar, tal como aconteceu neste. Obrigado a todos, desejo a todos uma boa tarde
e estaremos cá para a semana. Muito obrigado a todos. Obrigada. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada. Obrigado, boa tarde.